Sejam todos bem-vindos à edição 620 do Diálogo Espírita, realização da Associação de Divulgadores do Espiritismo do Paraná. Para o quadro Reflexões de AZ de hoje, nós temos psicofonia, patologias e Pedro. Portanto, 3 palavras iniciadas pela letra P. O que estes termos podem nos lembrar em relação ao Espiritismo? Podemos aprender alguma coisa com eles? Veremos. No quadro seguinte, Pensar, Aprender e Viver, nós vamos refletir juntos sobre 2 filósofos orientais. São eles Lao Tse e Confúcio. Portanto, um pouco da milenar cultura chinesa para vocês. A diferença entre inteligência e sabedoria e o que esperar de um homem de bem em relação ao outro percebido pelo seu comportamento como medíocre. A partir de agora, para você. Prezados amigos, nosso Reflexões de AZ de hoje, nós temos, acabei de citar aí, né? São três palavrinhas iniciadas pela letra P. A primeira delas é psicofonia. Rose Heidmann, uma definição de psicofonia e depois os comentários pertinentes, por favor. Bem pertinentes, tá bom. Psicofonia é um nome utilizado para descrever a possibilidade dos espíritos se comunicarem através da voz de um médium. Muitas vezes ela é chamada também de incorporação, mas incorporação dá uma ideia um pouco falsa, dá a impressão que o espírito entra no corpo do médium, o que não acontece. Como é que se dá a psicofonia? O espírito se aproxima da pessoa que tem a sensibilidade mediúnica, eles interpenetram de certa forma suas energias através do perispírito, expansão de perispírito, segundo Kardec, ou interligam as suas mentes, segundo outras definições do Dr. Sérgio Felipe, e o espírito transmite as suas ideias, as suas emoções, os seus sentimentos, e o médium os capta. Porém, o médium, quando traduz a mensagem do espírito, ele utiliza normalmente as suas próprias palavras, como em todo o processo de comunicação. Quando você se comunica, você transmite uma palavra, fala alguma coisa e a outra pessoa pensa não na palavra, mas pensa na imagem, que a sua memória relembra sobre aquela palavra. Você fala, por exemplo, janela, o Wilson vai pensar numa janela redonda, a André vai pensar numa janela quadrada com persiana. A palavra, ela transmite uma ideia. O médium, ele recebe diretamente o pensamento do espírito pela imagem, pela sua emanação mental, pela sua experiência toda de vida. E traduz essa imagem com as suas próprias palavras, normalmente. Isso dá, às vezes, interpretações, desconfiança de pessoas que assistem à comunicação. Por quê? Porque a comunicação reflete os pensamentos e as ideias da entidade que está se comunicando, mas muitas vezes com o vocabulário próprio do médium. É como tocar um piano, só dá para usar as teclas que estão disponíveis. E a mente do médium, ela utiliza o seu cabedal de experiências, de memórias, às vezes até de outras vidas, subconscientes, mas normalmente da vida atual, para traduzir o pensamento do espírito. Muitas vezes na psicofonia a gente recebe a aproximação de um espírito de outro país, né? Já me aconteceu algumas vezes. E a comunicação é normal em língua portuguesa. Por quê? Porque ele transmite através de imagens do seu próprio pensamento, o seu pensamento para a minha mente. E o meu cérebro o interpreta de acordo com a linguagem que eu tenho. Às vezes isso dá até ocasiões, assim, dá asa a ocasiões um pouco difíceis. Uma vez eu estava dando a comunicação de um espírito profundamente materialista, incrédulo, revoltado, e ele de repente conseguiu visualizar no ambiente a figura, a imagem da sua mãe, ou avó desencarnada, com muita luminosidade. E ele se espantou, ele fez... E eu, né, inadvertidamente, que tenho o hábito de falar, ai meu Deus, eu traduzi aquele espanto dele como, meu Deus. E ele ficou muito bravo, o espírito comunicante comigo, porque ele disse, eu estou dizendo que Deus não existe, como é que você pronuncia? Ai meu Deus!
e me pediu mentalmente para retificar, porque eu tinha cometido uma inveracidade com a comunicação dele. Eu tive que retificar para o grupo. Falei, olha, eu, Rose, estou dizendo que ele não disse. Ai, meu Deus, ele só fez de espanto para que ele continuasse a comunicação. Então, são peculiaridades que nos mostram que nós traduzimos a mensagem pela psicofonia de acordo com a imagem mental recebida, mas com a nossa própria linguagem. Ela pode ser consciente, semiconsciente ou inconsciente. Em todos os casos, o médium tem que ter disciplina pessoal para dominar o processo. Na consciente, ele recebe todo o conteúdo que vai ser transmitido e vai falando aos poucos. Na semiconsciente, ele vai tomando consciência, conhecimento do teor da mensagem à medida que o espírito fala. E na inconsciente, ele está acompanhando a comunicação, mas em estado mais de desdobramento. Então, quando ele volta ao pleno domínio das suas faculdades, a sua plena lucidez, ele não relembra mais aquilo que foi dito. Eu ia fazer exatamente esse complemento que você colocou aí dessa classificação, porque na psicofonia inconsciente, né, para quem ouviu a sua explicação, pode ter ficado uma pequena dúvida aí. Se o espírito se aproveita do vocabulário do médium, né, como é que quando a comunicação é inconsciente, como é que ele mais faz? Segundo a explicação dos espíritos, por quê? Porque, na verdade, o comunicante ele está tirando o vocabulário do cérebro do médium, né? Porque nessa encarnação a memória dele está concentrada no cérebro. Então, embora o espírito esteja afastado, o espírito do médium, o espírito comunicante, ele tem acesso às informações registradas na memória do cérebro. E ele não age diretamente sobre o corpo físico do médium, né? Ele age via perispírito do próprio médium. Andréia, patologias. Você da área de psicologia trabalha com as patologias mentais, mas patologia significa muito mais do que isso, né? Qual é a relação, assim? Quer dizer, são muitas, na verdade, né? Muita coisa que a gente poderia trazer em termos da doutrina espírita, o karma, a lei de causa e efeito, e provações, expiações e por aí afora. Mas em cima do que realmente você pautou o teu comentário sobre patologias? Na verdade, em dois caminhos. Um caminho, primeiro, a gente entendendo o que é a patologia e como a gente entende dentro da própria psicologia, da medicina. E outro caminho, trazendo um pouco dessa visão à luz do espiritismo. Quando nós pensamos em patologia, nós estamos tentando entender os sinais das doenças no nosso corpo, alguma enfermidade, como que as células do nosso corpo respondem a essas enfermidades. Quando nós estamos falando do mundo psíquico, que é âmbito da psiquiatria e da psicologia, nós não usamos esse termo patologia. Usamos para entendimento de como o transtorno se dá no indivíduo. Então, por exemplo, dentro da psicologia, nós temos as psicopatologias, que são alguns transtornos mentais. Alguns transtornos, por exemplo, de personalidade, e um é bem famoso, que nós chamamos de psicopatas, né? Quando o indivíduo ele tem uma perversidade, quando ele não consegue fazer o movimento empático. Aí, dentro da psiquiatria, existe um termo que nós chamamos de psicopatologia. Vai usar também esse entendimento da patologia, como nós usamos no geral, né? Mas é bem diferente porque caminha para outra área. Quando nós usamos a luz da doutrina espírita, nós entendemos que essa alteração molecular, celular, que o organismo passa numa doença, numa patologia, agora sim, ela também está dentro de consequências que aquele indivíduo passou ou fez escolhas equivocadas. Por exemplo, uma pessoa que nessa vida tem uma vida muito desregrada e usa algum tipo de elemento químico tóxico para o corpo, por exemplo, álcool ou cigarro ou drogas. Então ele imprime no seu perispírito uma marca porque ele está fazendo uma alteração para o seu corpo físico, para os seus órgãos. E essa marca nesse perispírito provavelmente vai precisar ser sanada, vai precisar ser expurgada dali.
num outro momento, numa outra circunstância, esse indivíduo adoece. Então, o adoecimento tem a ver com a sua maneira de levar a vida, a sua aprendizagem moral, o que ele fez, o que ele faz, como ele cuida do seu próprio corpo. E uma coisa interessante, né, é que não é só esses elementos físicos, químicos que intoxicam o nosso corpo, os pensamentos também. Então, quando nós estamos vibrando numa radiação muito densa, muito difícil, esse pensamento pode gerar esse adoecimento do espírito e vai passar pelo perispírito, logicamente. Então, é muito complexo. Se formos entender ao pé da letra, a gente precisa separar bem os dois caminhos, né? A lei de causa e efeito ligada ao espiritismo e que faz a gente adoecer. Mas também a gente aprende, né? E as doenças orgânicas, que também está ligado com lei de causa e efeito no final das contas. A gente não pode realmente se estender muito, que tem inclusive outro tópico ainda para ser abordado. Mas é importante a gente observar essa relação, essa interação estreita entre o organismo, o corpo físico, né? E o mental, o espiritual, o que passa pelo perispírito, o corpo intermediário, aquela coisa toda. Então, as duas coisas andam sempre juntas, uma acaba refletindo na outra. Agora, só para fechar, antes de passar para a Rose, as patologias, elas desempenham um papel, vários papéis de aprendizado para o espírito encarnado, né? E o detalhe é que, em relação, quando chega ao cabo, às vezes até pode ser hoje em dia com Alzheimer, etc., até cabe essa questão para ser abordada. Mas, principalmente as doenças físicas, propriamente ditas, elas fazem parte do estado, do fechamento de ciclo biológico, pela velhice, né? Então, também não podemos considerar que toda enfermidade que aparece lá aos 70, 80, 90 anos, seja expiação, seja lei de causa e efeito. Às vezes é o desgaste próprio do organismo corpo, que não tem mais como reparar. É um carro velho que vai fazendo as manutenções reparos aqui e ali, mas chega um ponto que ele não anda mais, né? Assim. Ainda bem que ele não olhou para mim. Não, mas daí eu olharia no espelho primeiro. Pedro, você lembra mais de Pedro por ter negado Jesus 3 vezes ou quando ele fala que os pecados, o amor cobre a multidão de pecados? Olha, nas duas ocasiões, na verdade. Por quê? Pedro era um pescador, um homem rude, já maduro, que foi convidado por Jesus a segui-lo e largou todos os seus compromissos, toda a sua vida e se dedicou à obra cristã. A sua fragilidade, né, representada até pela sua negação de Jesus 3 vezes, porque ele ficou com medo de ser torturado, mostra bem aquela reação humana. Todos nós, criaturas frágeis, que sozinhos, muitas vezes, não damos conta dos grandes testemunhos. A partir do momento em que Jesus desencarnou, voltou para o plano espiritual e que toda aquela assistência espiritual se envolveu os apóstolos, especialmente Pedro, na condição de liderança, ele assumiu um papel de muito mais fortaleza, mas jamais se esqueceu, né, da sua fragilidade humana de ter negado Jesus 3 vezes. E relembra numerosas vezes ao longo da vida, em suas pregações, em suas epístolas, inclusive, que havia negado Jesus, aproveitando a lição da fragilidade humana para se equiparar a todos, para não se considerar superior, para dar o exemplo máximo da virtude, que é reconhecer a fragilidade própria e o valor alheio. O grande exemplo de Pedro também está representado nessa circunstância dele lembrar sempre da negação. Os outros exemplos de vida dele, o trabalho, a dedicação, o papel que ele assumiu corajosamente, homem inculto que era de início, né, que chegou a escrever 2 epístolas, embora auxiliado por companheiros, mostra bem o crescimento na dimensão humana daquele espírito antigo, valoroso, né, porque senão não teria sido escolhido por Jesus, para movimentar, para coordenar
todo aquele movimento de divulgação do cristianismo primitivo. Quando ele relata, por exemplo, quando foi libertado da prisão, já encanecido, já velho, né, que estava fugindo de Roma para não ser torturado e morto, que encontrou Jesus no caminho voltando para Roma, teve a visão espiritual de Jesus indo ao encontro, né, da flagelação e da morte da qual ele estava fugindo, indo ao encontro da situação onde estavam os problemas, e que ele imediatamente entende que ele estava fugindo indevidamente e que devia voltar para partilhar o destino dos seus companheiros que ele estava abandonando. Ele, mais uma vez, nós vemos refletida na figura de Pedro a dimensão frágil humana e a transcendência, a possibilidade de superar as suas fragilidades em prol do testemunho de uma obra maior. Esse é o grande exemplo de Pedro que nos fica. A nossa fragilidade, os nossos defeitos contam menos do que a nossa possibilidade de superá-los para construir alguma coisa de boa. Acho esse exemplo máximo de Pedro. E das suas lições eu sempre lembro aquele texto da segunda epístola em que ele diz que o amor cobre a multidão de pecados e que em tudo nos devemos amar ardentemente, sendo solidários, sendo companheiros uns dos outros, sem murmurações, sem reclamações. Esse é um apelo também muito presente, atual para as nossas vidas. O exemplo de Pedro, na sua humildade, na sua grandeza, por isso mesmo, fica conosco. Tem esse valor imenso do que teria se ele, como criatura humana comum, tentasse, muito mais do que teria se ele tentasse aparentar uma coisa que ele não era. Um homem frágil, guindado a uma posição de liderança espiritual, que fez de tudo, sacrificou a própria vida para ser fiel a Jesus. Essa frase aí é muito usada no Espiritismo, né, para simbolizar, digamos assim, sintetizar, melhor dizendo, a questão do karma, da lei de causa e efeito. Então, se a pessoa, mesmo que seja um espírito muitas vezes bastante endividado, mas se de repente, juntamente com Paulo, né, encontra o seu caminho de Damasco e se transforma e passa a ser um trabalhador do bem, ele, com as atitudes corretas dali para frente, ele pode corrigir grande parte, das vezes, de um passado delituoso. Esse é mais um dos grandes consolos que a doutrina espírita demonstra. Não é ela que faz, não é ela que promove, mas ela explica a melhor maneira de ação. Ok, meus amigos? Até a próxima. Você conhece o Clube do Livro Espírita de Curitiba? Com ele, você tem descontos de até 60% no preço de capa. E a cada 2 meses, recebe 1 ou mais livros em seu endereço. Associe-se e tenha o melhor da literatura espírita em sua casa e ainda ganhe uma assinatura do jornal Comunicação Espírita durante o período de 1 ano. Clube do Livro Espírita de Curitiba. Associe-se e contribua para a manutenção do programa Diálogo Espírita. Estamos de volta, agora com o nosso quadro Pensar, Aprender e Viver, na minha companhia, a Mariana Valim. Estamos aqui com 2 frases, 2 aforismos, né, para nós comentarmos. O primeiro deles, do Lao Tse, há outras pronúncias, evidentemente. Diz ele o seguinte: conhecer os outros é inteligência, conhecer-se a si próprio é a verdadeira sabedoria. Depois a gente volta nisso aí. E a segunda frase, ele complementa: controlar os outros é força, controlar-se a si próprio é verdadeiro poder. Vamos lá, Mariana, vamos ver se a gente divide aí bem
de uma maneira bem objetiva. Essa primeira parte está diferenciando sabedoria de inteligência. Isso, nós podemos ser bem inteligentes, termos bastante, adquirir bastante conhecimento acadêmico, mas a verdadeira sabedoria é que nós dizemos que é o pulo do gato, né? É aquela questão de observar as situações, analisá-la e tirar ali o melhor daquela situação. Isso é sabedoria. É nos momentos da dificuldade ou nos momentos de grandes tumultos, é sabermos observar, fazer uma análise da situação e depois aí sim nós chegarmos num consenso, numa pacificação, se for o caso. Quando nós somos muito inteligentes, é necessária a inteligência, porque através da inteligência, do conhecimento acadêmico, nós iremos então desenvolver a parte tecnológica. Mas nós também temos que ter aquela sabedoria de usar bem essa inteligência, de saber empregá-la, porque senão nós iremos jogar fora. Nós iremos desperdiçar esse talento que temos, que é a inteligência. Então, a sabedoria, ela nos traz através do tempo, né, dos tempos, dos anos, das experiências, da vivência, que às vezes ficar quieto, né, em determinadas situações é o melhor, você silenciar, você não entrar às vezes, né, tão arrogante, com tanta sabedoria, com tanta inteligência no determinado processo, no determinadas situações, né, que às vezes vai mais prejudicar do que realmente solucionar. Então a sabedoria é a mãe da prudência. E ele deixa bem claro, né, que a inteligência é para fora, é uma coisa que é exteriorizada. Claro que é uma faculdade íntima de cada um, mas é voltada para o conhecimento dos outros, do entendimento dos outros, do mundo. A sabedoria é voltada para dentro de si mesmo. Eu acho que isso é a diferença fundamental. E na segunda parte ele diz que controlar os outros é força, controlar-se a si próprio é o verdadeiro poder. Então ele diferencia bem as duas coisas. Primeiro a inteligência e a sabedoria. E de novo aqui, controle para fora, né? E verdadeiro poder para dentro. E a gente até conversávamos aqui em off, que quase em todo lugar existe, né, a hierarquia dentro das empresas, dentro das diversas carreiras, dentro da própria família. Os pais com uma autoridade superior em relação aos filhos, aquela coisa toda. Mas você exercer essa coerção, esse poder de impor, é uma coisa mundana, é uma coisa transitória, é uma coisa de posicionamento social. Já o verdadeiro poder é quando o indivíduo realmente controla a si mesmo, controla seus instintos, controla os pensamentos, controla as emoções e assim por diante. Bem, a segunda frase é de Confúcio. Nós já falamos aí algumas vezes, uma vez ou outra, sobre alguma frase dele. Essa de hoje diz o seguinte, que nós escolhemos: o homem de bem exige tudo de si próprio. De novo, foi até uma coincidência na escolha, não foi proposital. E quando eu vi, digo, interessante, porque parece que uma reforça o que já o outro falou, né? O homem de bem exige tudo de si próprio. O homem medíocre espera tudo dos outros. Esse medíocre aí, eu gosto de insistir, não é pejorativo, não é palavrão. É medíocre de mediano, né? São aquelas pessoas que se contentam com aquilo que têm e são incapazes de querer dar um passo além, de fazer valer o esforço, o trabalho, de buscar e tal. Então, eu acho que até a Mariana vai falar um pouquinho sobre isso. No Brasil nós temos muito, né, desses que esperam que os outros façam por ele aquilo que ele deveria fazer. Ficar ali esperando, né? Tem aquele ditado assim, né? Se você planta, dá. Se você não planta, dão. Não é? É um ditado muito antigo, né? Mas que ele é bem verdade. A maioria, às vezes, de nós ficamos acomodados numa situação e não saímos daquilo porque nós temos ganho. Então, nós esperamos sempre do outro e nós ainda queixamos porque o outro não fez tudo aquilo que nós gostaríamos de ganhar. Sendo que, na verdade, todos nós
temos que fazer a nossa parte. E Confúcio, ele traz ali para nós a questão da ética, da parte da moral, né? Da família, do respeito, da hierarquia. E ele, né, os ensinamentos dele, até hoje é difundido na China, né? É seguido, porque tem uma profunda beleza, uma profundidade de essência moral, do amor e do respeito. Da educação, ele vai dizer que só através da educação é que nós poderemos fazer um mundo melhor. Então, essa educação é controlar-se a si mesmo, é melhorar diante do outro nas relações sociais. Então, cada um de nós tem uma nossa parcela de contribuição. Assim nós iremos crescer. Agora, quando eu fico ali, sentado, esperando que o outro venha me ajudar, eu fico numa situação de dependência. E nós não crescemos. Além de eu não crescer, eu atrapalho aquele outro que quer crescer, porque ele tem que estar sempre retornando, sempre auxiliando aquele que está ali parado. Né? É aquela questão de ficarmos ali esperando o outro, ainda reclamando. Porque nós reclamamos demais. A tônica é vamos juntos, né? Vamos melhorar as nossas relações, vamos acreditar mais em nós e vamos fazer junto, vamos construir, cada um dentro da sua capacidade, dentro da seus interesses, no meio em que está inserido. Mas cada um de nós somos responsáveis por nós mesmos. A solidariedade, né? O dar-se as mãos, uns ajudar os outros, é mais do que necessário, é justo, é caritativo, é um dever moral, e a gente vê, não podemos nem falar em dever cristão aqui, porque ele não é cristão, né? Não era cristão. Nós estamos falando de filósofos orientais com uma crença um pouco diferenciada, não segue exatamente os valores, os princípios cristãos, mas visam sempre o bem-estar do homem, o seu crescimento espiritual. Então, assim, é importante essa ajuda mútua, essa compreensão mútua, uns estarem se ajudando aos outros. Agora, quando uns ficam satisfeitos com o seu comodismo e esperando que os outros façam a sua parte, aí tem a seguinte situação, porque a gente está falando de espiritismo, de espírito, de vida futura, etc. e tal. E, ao mesmo tempo, nós estamos falando de uma situação material, que ocorre muito nas sociedades, né? Das pessoas que se acomodam e ficam reivindicando auxílios de toda espécie, sem querer fazer a sua parte. Só que esse tipo de comportamento enfraquece o ser humano, você colocou bem. A pessoa não cresce, né? E ela não crescendo, não é questão apenas material, mas é espiritual, porque as virtudes espirituais elas são forjadas no trabalho material, enquanto ele está encarnado aqui. Então é isso, a disciplina, a força de vontade, né, a persistência, é isso que fortalece, não é só o corpo ir para trazer o pão de cada dia, mas está projetando uma evolução, né? Um avanço do espírito imortal. É isso que tem que ficar bem claro. Bem, pessoal, então ficamos por aqui. Até a próxima semana. Muita paz a todos. Visite nosso canal no YouTube e confira nosso acervo de programas, debates, entrevistas, o diálogo aberto na visão espírita. Programa Diálogo Espírita, ADEPR no YouTube.